Você está, nesse momento, procurando saber como começar a organizar o orçamento da sua família ou já começou a organizar, mas usando a abordagem tradicional? Pare e vem aqui comigo nesse vídeo, fique até o final, que eu vou mostrar para você por que a abordagem tradicional não funciona. Vou mostrar como nós aqui no Tesouro de Famílias fazemos e no final vou deixar um link para uma planilha que vai ajudar você a dar esse pontapé inicial. Então vamos lá. Como funciona o orçamento tradicional? Né? Tradicionalmente, como as famílias montam o seu orçamento? A gente cria uma família, tem aqueles gastos essenciais, que é alimentação, né? Moradia, que não tem como fugir. E aí a gente começa a montar um padrão de vida em cima disso. E à medida que a receita da família vai subindo, automaticamente a gente vai aumentando esse padrão de vida sem, sem perceber, sem muito critério, sempre só vendo, um carro mais caro cabe no orçamento, um apartamento mais caro cabe, a prestação do apartamento vai caber, ou a parcela do carro vai caber no orçamento, e você vai inchando esse padrão de vida muito sem critério. E no final das contas, você vai estar com um padrão de vida altíssimo que vai consumir toda a receita da família. E se você quiser realizar algum sonho, fazer algum desejo, realizar algum desejo que necessite de dinheiro, você não tem uma sobra. Você precisa recorrer a dívidas para realizar esses sonhos. E para piorar, como não tem sobra, você não consegue investir para o futuro, para você conseguir manter esse padrão de vida no futuro. Tá? Então, isso aí é uma receita para a sua família viver sempre com a corda no pescoço, com estresse financeiro e no longo prazo de ter problema financeiro lá na velhice, de depender de outras pessoas na velhice. E a abordagem, aí você está com esse orçamento assim apertado. E aí como é que você faz para sentar para organizar? Como é que tradicionalmente as pessoas fazem, os consultores financeiros fazem tradicionalmente? A primeira coisa que ele faz é mandar você listar todas as suas despesas, categorizar elas e começar a procurar o que você pode cortar, certo? Não é assim que funciona? Então, todo mundo, quando pensa em organizar o orçamento, faz isso. Vamos listar aqui o que eu gasto, vamos fazer as categorias de gasto e começar a pensar o que eu posso cortar. Beleza? E depois que corta, tenta criar objetivos por categoria e fica monitorando esse orçamento. Se conseguir cortar e quando sobrar dinheiro, se sobrar dinheiro, vai realizar o sonho ou algum maior desejo. Qual é o problema dessa abordagem? Essa abordagem baseada em cortar gastos sem muito critério, você focando no que você precisa cortar, ele parece muito com aquelas dietas complexas, difíceis de manter, que você consegue fazer no início, mas depois você acaba desistindo e volta a engordar, e no caso, volta a apertar o orçamento. Na nossa abordagem é diferente. A nossa abordagem, em vez de a gente listar e olhar onde a gente pode cortar, a gente esquece a situação atual do orçamento no primeiro momento e a gente vai pensar, vai responder a seguinte pergunta: em que eu quero investir tudo? Qual será o meu foco? Onde eu quero focar todos os meus esforços financeiros? O que é realmente importante para minha família? Essa é a primeira pergunta. Esquece como está o orçamento hoje e vai primeiro responder essa pergunta. Porque a partir daí, o orçamento da sua família, ele nasce não a partir da situação caótica que está atual e do que sobrar depois que você vai tirando alguns gastos. Ele vai nascer a partir dos seus projetos, do seu desejo, dos seus desejos, do sonho da família. Ou seja, vai nascer a partir dos projetos que você definir que são importantes para a sua família ter uma vida plena. Então, ele nasce a partir disso. Depois você acrescenta uma sobra para você investir, para poder manter essa vida plena ao longo de toda a sua vida.
E com o que sobrar, você vai encaixar os gastos e criar o seu padrão de vida. Então, observe que você muda o foco. Você tem um foco mais positivo, digamos assim. Você vai focar no que realmente é importante, no que a sua família considera importante para ter uma vida plena, tá? E aí, a abordagem da gente, como eu disse, é diferente. Você primeiro define o que realmente importa para ter uma vida plena na sua família. Depois você vai levantar os custos dessa vida plena, confrontar os custos dessa vida plena com a receita que você tem atual e ver o que sobra. O que sobrar, você vai ajustar o seu padrão de vida. E vai, obviamente, monitorar isso ao longo do tempo, certo? Vamos entrar um pouco mais detalhes sobre isso. Definir o que realmente importa parece ser óbvio e parece ser muito simples. E realmente é simples, mas não é fácil. Às vezes a gente sentar, principalmente se envolver mais pessoas, que é o caso da família, a gente sentar e decidir o que realmente é importante, o que realmente faz a gente feliz. E aí, para isso, eu trouxe uma ferramenta que eu roubei, né, entre aspas, da minha formação de gerente de projeto e trouxe essa ferramenta para cá e eu chamei essa ferramenta de estrutura de sentido da vida. Essa ferramenta vai auxiliar a família a montar, a definir quais são os propósitos de vida, os propósitos que vão transformar a vida dessa família numa vida plena e quais projetos vocês precisam executar para chegar nesse propósito. E aí eu faço um exercício para, digamos, para ligar a mente ali, colocar a mente no caminho certo. Eu faço um exercício que é o seguinte, eu já falei em alguns outros vídeos, se você já assistiu o vídeo, me perdoe, mas eu vou repetir aqui para quem está assistindo pela primeira vez. Eu faço um exercício que é o seguinte, eu imagino que eu estou com 100 anos de idade, sentado numa varanda ao pôr do sol e matutando, pensando como foi a minha vida. E eu fico tentando imaginar se lá nesse momento, com 100 anos de idade, o que eu gostaria que passasse pela minha cabeça em relação às realizações da minha vida. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter me relacionado dessa forma. E o que eu precisaria, o que eu precisaria ter feito para, aos 100 anos, sentado numa varanda, olhando o pôr do sol, eu ter o sentimento de estar satisfeito com a minha vida, de ter a missão cumprida. Então, se a gente conseguir se colocar nesse modo aí de pensamento, a gente começa a surgir os propósitos de vida. E aí a gente começa a usar a ferramenta da estrutura de sentido da vida para montar esses propósitos. E claro que, automaticamente, como propósitos, a gente tem que ter na nossa vida a saúde. A saúde financeira, física e mental. Então, automaticamente já existem os propósitos de manter a saúde. Essas 3 saúdes, certo? Fora isso, você vai pensar em outros propósitos que vão vir na sua cabeça, se você imaginar essa cena lá, você centenário, centenária, pensando na sua vida. E aqui eu trago um exemplo. Por exemplo, ó, uma pessoa da família, uma pessoa do casal, vai pensar, tá, o que vai começar a vir na minha cabeça lá, quais são os propósitos de vida que eu tenho, né? Ah, eu quero criar filhos íntegros, independentes, eu quero viajar, eu quero aprender coisas novas e quero surfar até os 80 anos. São esses 4 propósitos de vida, fora a saúde. E aí, para cada propósito, vocês vão listar os projetos. Então, se eu quero criar filhos íntegros, independentes, eu preciso oferecer a eles a melhor escola possível. Eu quero que o filho faça intercâmbio, por exemplo, ou quero que ele faça uma faculdade fora do país ou em outra cidade. Você lista esses projetos. Por enquanto, não se preocupa com valor, é brainstorm, não se preocupe se está viajando demais, joga tudo que vier na cabeça. Aí tem o propósito de viajar, de fazer viagens, de ter momentos importantes e marcantes com a família. Então você vai ter projeto que é conhecer a Austrália, viajar, passar 3 meses na Europa. Você
vai começar a listar esses projetos. E aí, no final das contas, você vai ter essa estrutura com os propósitos, que são as coisas que você vai ter que realizar para lá aos 100 anos de idade sentir que você teve uma vida plena, e para cada propósito, os projetos que você precisa executar. Então, cada um, se for o caso de só o casal, é uma família só com o casal, ou é uma família de um pai solteiro, de uma mãe solteira, não importa. As pessoas que forem necessárias fazem as suas estruturas de sentido da vida e depois confronta as duas estruturas e procura o que tem em comum nelas, para no final das contas vai ter uma estrutura da família que vai ter uma parte que é individual, né? E vai ter uma parte comum, com todos os propósitos e projetos. A partir daí, você consegue, você já tem um desenho, já tem uma direção do que, em que você quer gastar todo o seu esforço, onde você quer focar, beleza? E aí chega a hora de você saber quanto custa essa estrutura de sentido da vida. Aí, para isso, eu criei uma planilha para auxiliar. Eu vou mostrar aqui a planilha rapidamente. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar a planilha e fazer esse exercício aí e conseguir saber qual o valor da sua estrutura de sentido da vida e saber quanto sobra, o que sobra, se você vai precisar ajustar alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá para a planilha. Então está aqui a planilha. Você já fez o desenho da sua estrutura de sentido da vida, da estrutura de sentido da vida da família, né, de vocês. E aqui você, na primeira aba da planilha, você vai listar os propósitos. Então, como eu falei, a saúde financeira, a saúde física e mental já são propósitos automáticos. Aí aqui, viver momentos marcantes com a família, criar filhos íntegros e aprender coisas novas. Então aqui são alguns propósitos, exemplos, né, que eu criei aqui. Na segunda aba, você vai listar os projetos. Então, para cada propósito, quais projetos você precisa executar. Então, aqui na primeira coluna, você informa qual é o propósito e descreve o projeto. Diz se esse projeto qual tipo de despesa esse projeto traz, se é despesa de aposentadoria, se é um objetivo financeiro, alguma coisa que você quer comprar, alguma coisa que você precisa juntar um determinado dinheiro para fazer, ou se é uma despesa fixa, tá? Se for uma despesa fixa, aqui na coluna valor você vai colocar o valor mensal. Se for um objetivo financeiro, você vai colocar, se for uma despesa fixa ou aposentadoria, você vai colocar o valor mensal que você vai gastar. E se for um objetivo financeiro, você vai colocar o valor total e em quantos meses você quer atingir esse objetivo. E a partir daí, e claro, alguns projetos podem ser sem custo. Nem tudo que está na sua estrutura de sentido da vida gera custo, né? Pode ter alguns que estão sem custo. Mas aí você informa todos os custos aqui, a planilha faz todo o cálculo de quanto custa essa estrutura de sentido da vida e te dá o resultado final aqui. Ele diz quanto essa estrutura está custando anualmente, quanto ela custa mensalmente. Separa esses custos aqui por tipo de despesa. Aqui na receita, é a única informação que você tem que colocar nessa planilha. É a sua receita anual. A planilha já calcula quanto dá isso mensalmente e calcula quanto sobra por ano para você montar o seu padrão de vida. Certo? Então, entendeu aí que a planilha é a ferramenta que vai dar aquele... Como eu falei, a gente inverte a lógica. Eu defini o que é importante, quais são os sonhos da minha família, coloquei nessa planilha aqui para saber quanto custam, né, esses sonhos, esses desejos, e confronto esse custo com a minha receita anual e com o que sobrar eu vou tentar encaixar o meu padrão de vida. Certo? Então, é esse a ideia do... Você já começou a fazer seu orçamento da forma certa, focada no que vai trazer uma vida plena para sua família. Agora você criou a estrutura de sentido da vida,
definiu quanto ela custa e aí viu quanto sobrou, ou se não sobrou, você vai ter que fazer os ajustes de qualquer forma. Você viu quanto custou ela e quanto ela representa em relação à sua receita, a receita da sua família. Agora é a hora de ajustar o padrão de vida. Agora sim, você vai listar todas as suas despesas, as despesas da família, e vai classificar essa despesa. Cada despesa você vai dizer se ela faz parte da vida plena, ou seja, se ela é uma despesa que está lá na estrutura de sentido da vida que você montou, se ela é uma despesa que faz parte do seu padrão de vida, que é realmente necessária e está dentro do seu padrão de vida, ou se é algo não essencial. Outra, você também vai classificar cada despesa como custo fixo ou custo flexível. E aí vai começar a ajustar. Ajustar significa você cortar um gasto, diminuir esse gasto, fazer algum ajuste nele. E você vai ajustar nessa ordem. Primeiro você vai olhar tudo que você marcou como não essencial e fixo. Esses aqui, o ideal é que você mate. Qualquer coisa que seja não essencial e seja custo fixo, você já mata logo. E aí depois você vai para o que é não essencial, custo flexível. O que está no padrão de vida, custo fixo, você vai tentar diminuir ou eliminar. O que está no padrão de vida e é custo flexível, a mesma coisa. E no final, se não tiver jeito, você vai ter que rever a sua estrutura de sentido da vida para se adequar à sua realidade financeira hoje. Então, você vai olhar o que você marcou de vida plena, que seja custo fixo, ou vida plena, custo flexível. Então, você vai ajustar nessa ordem. Aí você vai dizer, Bruno, mas aí o meu dinheiro não dá, eu não tenho o que cortar, eu vou ter que começar a cortar já que vida plena. Ok, mas a gente sabe que a situação financeira da família evolui durante o tempo. Você vai monitorar isso, você vai ficar monitorando isso. Então, no início, você pode fazer esse monitoramento aí de mês em mês, 2 em 2 meses, para ir ajustando. Vai chegar uma hora que isso vai estar tão automático que você não precisa mais fazer isso. Você faz um ajuste anual, porque quando você está na velocidade de cruzeiro, digamos assim, que você já está gastando sempre focando na estrutura de sentido da vida, quando você incorpora isso, automaticamente você, às vezes até sem pensar, já toma suas decisões de gasto com aquele direcionamento que vocês montaram. E aí você vai monitorando. A tendência é que você agora, adquirindo educação financeira aqui e assistindo os vídeos do canal, vocês focam, como eu falo aqui também nos vídeos, né, em alguns vídeos que eu falo de investimentos, em vários vídeos eu falo isso, focando em investir em si mesmo, em se aprimorar, aumentar a sua capacidade de renda, a sua renda vai aumentando, você vai conseguindo encaixar a estrutura de sentido da vida com o seu padrão de vida, tá? Então, assim, é muita informação. Esse vídeo é um vídeo bem introdutório para dar uma ideia de como você dá esse pontapé inicial. Isso daí muda a vida da família, tem um poder enorme de mudar a vida. A vida da sua família começa a ter muito mais significado, porque você vai estar sempre focando nessas coisas que importam. Outra coisa, você vai conseguir, isso aí facilita a comunicação, a família começa a se conhecer mais, porque quando a pessoa senta para conversar sobre isso, você começa a entender o que é importante para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu companheiro, para a sua companheira. Então, melhora essa comunicação e automaticamente, com a família mais harmoniosa e com a educação financeira e o investimento na própria educação, de um lado, as finanças melhoram, de outro, você vai gastar com muito mais consciência e mais qualidade, tá? Vou finalizar o vídeo aqui para ele não ficar tão longo. Isso daqui é assunto para um treinamento, para um curso completo. Se você tiver interesse, põe aqui nos comentários. Eu tenho esse projeto de montar esse curso para montagem do orçamento familiar. Tem um curso para a parte de orçamento e um curso para a parte de investimento. Estou montando esses projetos e vem logo por aí. Tá? Então,
Muito obrigado por ficar aqui até agora. Compartilhe, curte aí, comenta, é importante para divulgar o canal para mais pessoas. E até a próxima. Grande abraço.